e minhas amadas, muito bem. Olha, a partir de agora, nós estamos aqui com a doutora Kaline Tiburtino, falando sobre pensão alimentícia. Doutora Kaline, bom dia para a senhora. Bom dia, pastor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, exatamente. Bom muito dia. Importante. Bom dia quem está nos assistindo. Muito bem. Estamos ao vivo pelo nosso YouTube, Certo. né? E continuando o bate-papo de pensão alimentícia. Vamos recapitular. O que é pensão alimentícia, doutora? Fica à vontade, o microfone está liberado. E eu vou voltar agora a câmera exclusiva para a senhora vai falar o que é pensão alimentícia. Fique à vontade. Certo. Pensão alimentícia é o valor pago pelo alimentante para um alimentado para ajudar no seu sustento. Muito Tecnicamente é isso. Na prática, o que é? Normalmente o pai, ou pode ser a mãe, pode ser avô, pode ser tio, irmão, cônjuge, ex-cônjuge, né? Na verdade, paga um valor, e esse valor, o que é esse valor? Ele pode ser em dinheiro, pode ser remédio, pode ser pagar a escola, pode Certo. ser custear a cultura do filho, custear o lazer, roupa, enfim. Tem que bancar. Isso, bancar, ajudar no Aí, sustento. a pergunta que eu vou fazer para a senhora agora ela é bem interessante a respeito de pensão alimentícia, porque na verdade a gente pensa que pensão alimentícia é só pagar a pensão, Isso. né? É só mandar o dinheiro para a pessoa. Agora, no intuito da responsabilidade, a senhora usou termos assim: o alimentado paga o alimentando. Como é que é isso? É o pai paga para o filho, a mãe paga para o filho. O pai tem a guarda do filho. Certo. E a mãe? A mãe, ela precisa pagar pro pai porque o juiz determinou que vai ficar com o pai? Pode sim, pode ser que sim. Quando o pai fica com a guarda, ou, vamos lá, a mãe fica com a guarda e os custos do filho, ele é compartilhado, certo? Os dois são Isso, responsáveis os dois são em responsáveis. manter a criação Exatamente. do vulnerável, vamos dizer assim, Isso, da isso, criança. Isso. A guarda ficou com o pai, os dois pagam também. Também são São responsáveis responsáveis. de dividir as despesas Isso. daquela criança vulnerável, né? Até que Exatamente. idade? Até os 18 anos. Podendo ser prorrogável, né? Pode ser prorrogado? Pode sim. Filhos menores até 18 anos, filhos maiores até 24 anos, em caso de que comprovado a necessidade de que ele ainda precisa dessa verba para se sustentar. Normalmente é quando ainda está estudando. Condição é essa. Isso. Ele alcançou os 18 anos, ingressou numa faculdade ou um curso técnico ou um instituto federal, que ele continue a vida acadêmica dele. Aí ele tem o direito de continuar sendo custeado pelo pai ou pela mãe ou pelos dois, Isso. para que ele até se forme. Depois de formado, ele ainda não alcançou os 24 anos. Ele entrou numa faculdade ou numa universidade aos 18, mas encerrou seus 23 anos, 5 anos de faculdade. Sim. Né? Existe faculdade de 5 anos, mas não completou os 24 anos, ele está desempregado. O pai ainda é responsável até os 24 anos, mesmo ele tendo se formado e ainda não ter ingressado no mercado de trabalho? Vamos lá, aí é um caso bem específico. É um caso bem específico. Bem Então, interessante essa pergunta, né? Isso, é uma pergunta bem interessante, é um caso bem específico. E como o juiz Certo. analisa caso a caso, ele Entendo. vai ver a necessidade desse indivíduo, digamos assim, né? É. Ele vai ver a necessidade dele. Se ele tem condições de trabalhar, Certo. o juiz não vai decretar que permaneça o pagamento da pensão. Tô entendendo. Entendeu? Mas se ficar comprovado de que, no caso de doença, um caso bem específico mesmo, Entendo. o juiz pode sim, entendeu? São casos bem delicados que o juiz vai analisar ponto a ponto. Tá certo. Vamos falar agora de responsabilidades. O juiz é quem determina com quem a criança fica, Sim, ou o pai e a mãe podem entrar num acordo. A criança está com a mãe, e o pai pode fazer a visita assistida, ou ele tem liberdade de chegar e visitar, a criança passar com ele no final de semana. Como é que funciona essa parte? Que eu creio que também está incluso aí a questão
dos benefícios financeiros. Conta pra nós. Isso daí depende bastante, porque pode acontecer dos dois casos. Pode acontecer que os pais se decidam em comum acordo. Certo. Entendeu? Então eles decidem por eles próprios, passa a semana comigo, fim de semana com você, ou então passa uma semana comigo, uma semana com você. Entendo. Entendeu? Mas em casos que, por exemplo, fique com a guarda, normalmente a mãe, né? Certo. A mãe ficou com a guarda, a mãe não quer que o filho conviva muito, ela nega o direito do pai, o pai recorre na justiça porque é um direito da criança, na verdade não do pai, né? É o direito da criança, dela conviver com o genitor, Certo. tá? Porque a negação desse direito pode acarretar prejuízos psicológicos para a criança, Tudo bem. tá? Então ela tem esse direito. Que inclusive, muitas pessoas acham que se o genitor não pagar a pensão, ele também perde o direito, ele não tem mais o direito. E não é assim, são direitos diferentes. A criança tanto tem o direito de ser assistida financeiramente, como ela tem o direito de conviver. Da convivência. Exatamente, são direitos diferentes. E nesse caso, voltando ao caso, né, o pai entra na justiça e ele solicita, ele quer participar presencialmente da vida da criança, certo? O juiz vai conceder sim, porque é um direito da criança. E aí o juiz vai analisar caso a caso, se ele é um bom pai, enfim. E ele vai conceder conforme ele vê a necessidade de a disponibilidade do outro, entendeu? E ele vai chegar Muito bem. A outra pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora a respeito ainda de pensão alimentícia. Certo. Valores. Sim. Como é que fica essa questão dos valores? É lógico, nós entendemos que se houve um relacionamento, mas houve um desgaste do relacionamento entre esposo e esposa, houve uma consensualidade de separação, a esposa ganha mais ou o esposo ganha mais, eles entram num acordo, precisa-se ir para o juiz, ou se há negação, precisa ir para o juiz. Como é que funciona já essa parte? Certo. Pode Valores. haver. Vamos lá. Valores. O valor não tem estabelecido em lei uma regra. Tipo, Mas dizem por aí 25%, 30%, 10%. Como é que funciona isso? Existe, porque há um tempo atrás eu ouvi dizer, não, você vai pagar 25%, não, você vai pagar 30% do salário. Porque se a pessoa ganha, hoje o salário mínimo gera em torno de R$ 1.700 a R$ 1.800, é isso? 1.412. R$ 1.412. O pai é assalariado, R$ 1.412. Como é que ele vai pagar mais de 25% de um salário mínimo para o pai ele poder também ter alimento, aluguel, remédio, vestimenta e lazer? Porque tudo isso é incluso né, dentro da vida, de uma qualidade de vida razoável para o ser humano. Como é que funciona isso? Nesse caso, que é o valor, o juiz vai analisar 2 pontos. Ele vai analisar a possibilidade do pai, tá? Mas a necessidade do filho. E ali, analisando um com o outro, ele vai chegar num valor comum. Se os pais, por eles próprios, não decidirem, não acordarem um valor, às vezes acontece de acordar uma porcentagem, às vezes um valor fixo, tá? Mas muitas vezes eles não chegam e precisam recorrer à justiça. Então é o juiz que vai decidir. Como o juiz decide? Ele leva em consideração a possibilidade do pai, a realidade do pai, quanto ele ganha e a realidade em que a criança vive. A realidade em que a criança vive, de quanto ela precisa, qual é o nível de padrão daquela criança. Que ela precisa ser assistida. Isso, que ela precisa ser assistida. E aí o juiz vai chegar no denominador comum. Esse pai só tem um filho, esse pai tem muitos filhos, entendeu? Ele não pode, um pai que tem 10 filhos, ele não pode pegar e taxar em 20% para cada um dos 10 filhos. Entendo. Entende? Tô entendendo. Então tudo isso é levado em consideração. Ótimo. Valores, o pai fica com a guarda, a mãe fica com a guarda também, tudo certo. O pai não está em condição ou a mãe não está em condição, determinado pelo juiz. Mãe, você paga a pensão. Não, pai, você paga a pensão. Ou o pai e a mãe não está em condições. Subsequentemente, na ordem, quem é que é convocado pelo juiz para poder arcar
com a despesa alimentícia, ou seja, com a pensão. Certo. Não é o juiz quem convoca. Ele não é quem provoca, na verdade, né? Certo. Isso recai sobre os avós. Automaticamente? Não é automaticamente. Há a possibilidade de recair sobre os avós, mas eles são chamados, entendeu? Eles são convocados, é feita uma ação, é feita uma nova ação. Você ingressou com ação contra o pai, por exemplo, né? Entrou com ação contra o genitor. Certo. Comprovado que ele realmente não tem condições de pagar. Entendo. Ele está desempregado. E só fazendo um adendo, só o fato dele estar desempregado não caracteriza que ele não pode pagar, tá? Entendo. Ele tem que provar que ele realmente não tem como pagar. Provado que ele não tem como pagar, então é feita uma ação convocando os avós. Entendeu? Certo. E comprovando também que os avós, precisa ser comprovado também que os avós têm condições de pagar, de ajudar de alguma forma. De ajudar de alguma forma, que não prejudique o sustento deles, o sustento próprio deles. Entendi. Tudo certo. Mais alguma coisa a senhora gostaria de falar a respeito desse assunto? Que a gente não deixou de falar aqui, que a gente esqueceu. A senhora tem alguma coisa aí que gostaria de deixar registrado aqui? Bom, a gente falou que né? A gente falou quem tem direito. Isso. Que não é necessariamente só o filho, não é? A gente falou o valor a ser pago, como ele é calculado. A gente falou se precisa entrar na justiça. Nesse ponto eu esqueci de falar uma coisa. Okay. O acordo extrajudicial. O acordo extrajudicial, ele não é determinado pelo juiz, não é o juiz quem decide. Não. Existe duas formas de você estabelecer uma pensão. Certo. Seja entrando com a ação na justiça, ação de pensão alimentícia, certo, seja com o acordo extrajudicial. Acordo verbal não é aconselhável que se faça, porque em caso de acordo verbal não tem como você entrar com um pedido de execução. Eu fiz um acordo verbal, o pai parou de pagar e agora eu quero cobrar. Não tem como cobrar. Foi um acordo verbal, para a justiça não vale, não é? Então, o que é que se aconselha a fazer? O acordo extrajudicial. Certo. Que é decidido pelo pai e pela mãe, ali em comum acordo, amigavelmente, é estabelecido no papel, claro, né? Da forma formal. Formal. Isso, um acordo formal, escrito. Esse acordo precisa preencher 4 requisitos, que é a assinatura de 2 testemunhas, a assinatura dos advogados de ambas as partes, ser homologado por um juiz, que a homologação do juiz não é o juiz determinar, é o juiz tornar aquilo como legal, é legitimar. Ele dá uma legitimidade. Quando o juiz dá essa legitimidade para o acordo judicial, ele vira um título executivo. Esse título executivo, ele pode ser cobrado na justiça no caso do alimentante cessar com o pagamento. Inclusive, pode ser cobrado retroativamente. É mesmo? Isso. Entendeu? Quer dizer que pode ser cobrado retroativo. Pode ser cobrado retroativo. Desde que tenha sido não verbal, homologado. Desde que tenha sido um acordo extrajudicial homologado pelo juiz e que ele contém esses 4 pré-requisitos. A assinatura das 2 testemunhas, a assinatura do Ministério Público, ou Defensoria Pública, ou mediador, a assinatura dos advogados das partes e a homologação do juiz. Aí você pode cobrar retroativamente. Em caso de uma pensão alimentícia determinada por um juiz, pode ser também cobrado retroativo. Ok. Tá? Num acordo verbal, não tem como cobrar. Muito bem. O pai, ele esqueceu de pagar ou propositalmente deixou de pagar? A partir de quanto tempo ele deixa de pagar para ele começar a ser acionado pela justiça? 1 mês. 30 dias. Eu tenho, por exemplo, eu preciso pagar hoje, dia 27. Não paguei. Lógico, vai ter uma conversa entre o pai e mãe, aquelas coisas todas. 27 do mês seguinte, de setembro, a pessoa já seria acionada pelo oficial de justiça para comparecer, ou já vai para recolher, se a mãe quiser? As duas coisas, porque a prisão, ela é solicitada também pela mãe. Vamos lá, eu casei, separei, tem 2 meses que o meu marido não paga a pensão do meu filho. Eu posso deixar para lá e ir deixando, ou eu posso entrar com uma ação pedindo a execução, tanto do pagamento
ou da prisão. Da reclusão dele. Da reclusão dele. Entendeu? Certo. 1 mês. As pessoas acreditam que tem que esperar os 3 meses, mas na verdade com 1 mês você já pode pedir. Os 3 meses, na verdade, é o prazo que ele pode permanecer. Limite. Não. Limite. Preso. 3 meses. 3 meses. Ele não pode passar de 3 meses. Ele recluso. não pode passar de 3 meses. Porque senão, se ele tiver recluso, como é que ele vai poder ter condição de voltar a pagar? Também tem isso aí, né? Né? Porque é o seguinte, eu penso da seguinte forma. Ele foi acionado, ele foi recluso. Como é que ele, desempregado e recluso, vai ter condição de pagar? E para ele pagar, para ele ser solto, para ele foi recluso, ele tá guardado, ele tá lá, ele foi recolhido pela justiça, né? Ele tá lá cumprindo uma ordem judicial, uma ordem judicial para estar recolhido, né? Então ali, como ele vai conseguir pagar? Como é que ele é solto? Tem que alguém pagar? Tem 2 possibilidades. Ou paga e ele sai, certo? Ou os genitores entrando em um acordo, tá? Pode ser também. Ou ele espera os 3 meses. Ele vai passar 3 meses na prisão, entendeu? Ele vai passar os 3 meses recluso. Isso, no regime de reclusão. E aí, passou os 3 meses, ele é posto em liberdade. Se ele atrasar mais 1 mês, ele pode voltar. Esses 3 meses ele tem que pagar também, que está atrasado. Sim, ele tem que pagar tudo que atrasou. Ele vai ter que pagar os 3 meses. Mas vamos na hipótese de que ele não pagou, certo, e passou os 3 meses. E aí, ele vai sim ser posto em liberdade. Aí ou ele paga ou ele continua atrasando. Continuou atrasando, ele pode voltar a ser preso novamente. Por até 3 meses novamente. Entendeu? Entendi. Tudo bem. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar nesse assunto, nesse bate-papo? Eu acho que agora a gente falou todos os pontos. Todos os requisitos, né? Falamos. Tá bom. Pelo menos os pontos só principais. Uma pergunta. A mulher, ela foi traída pelo marido, o marido deixou, casou com outro, tem filho. A senhora acha que ela alivia ou ela manda prender logo o camarada? Rapaz, mulher, você quer conhecer uma mulher, você quer conhecer uma pessoa, casa com ela, mas na verdade se separe dela. Separe dela. Aí você vai conhecer. Aí você conhece. A ex-mulher. Meu Deus. Doutora Kaline Tiburtino, muito obrigado. Desejo do meu coração e que Deus lhe abençoe grandemente. Amém. E que ele galardoe os feitos do seu coração nesse ramo de advocacia e direito. Amém? Muito obrigado pela sua participação por aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui tirando as dúvidas. E que Deus abençoe o senhor e abençoe quem estiver assistindo também. E que todas essas perguntas sejam edificantes, né? Para quem muita gente também tem dúvida e não tem condição de pagar uma consultoria, né? Então, que a gente possa contribuir. Ótimo. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui. Nós estamos encerrando agora essa parte do programa que é Tirando a Sua Dúvida. Hoje está aqui comigo a doutora Kaline Tiburtino, está aqui conosco tirando a dúvida sobre pensão alimentícia. Eu já estou a convidando para a próxima quarta-feira terminar esse assunto e também vir com outro assunto, tirando sua dúvida, sobre pensão alimentícia, ação trabalhista, vem muita coisa por aí, ok? Também iremos trazer aqui um clínico geral, um psicólogo, um esteticista, um nutricionista, tirando a sua dúvida aqui no Amanhecendo com Fé. O programa, ele faz aniversário. Quem ganha o presente é você. Tchau, tchau. Até a próxima e que Deus abençoe vocês.